Bom dia, irmãos e irmãs. Nossas boas-vindas aos que nos visitam nesta manhã. Hoje é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. 118 anos de organização eclesiástica da nossa igreja. 1904, um ano depois do nascimento da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Os nossos corações estão cheios de gratidão a Deus, ao mesmo tempo dispostos a dar prosseguimento nesta obra. O nosso texto está no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler o texto. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as suas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, verei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco, junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem espírito, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós lemos a Tua palavra e pedimos que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes para entendermos a palavra no seu real sentido e que ela seja orientação para as nossas vidas, alimento para as nossas almas, seja água que sacia a nossa sede espiritual. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu peço para que os irmãos olhem para a projeção que está sendo feita. Os irmãos estão vendo aqui uma fotografia do nosso templo, deste templo. É um templo muito bonito, concordam? Esses dias eu vi no Twitter, ou Facebook, não me lembro, do prefeito da nossa cidade, apreciando a beleza do nosso templo. Um templo majestoso. Agora, olha a outra figura. É a figura de um corpo na forma de cruz. E o que está escrito aí, eu não sei se dá para os irmãos ler, é isso: vós sois corpo de Cristo e individualmente membros uns dos outros. Então o templo é o local onde nós nos reunimos. Mas o que somos de verdade é corpo vivo de Cristo. A figura do corpo é usada na Bíblia para explicar a realidade da igreja, não como uma organização, mas como um organismo vivo. É uma figura muito apropriada. Então gostaria que todos olhassem para essas figuras. Aqui o templo, bonito, majestoso, é o lugar onde nós nos reunimos. Mas nós somos o corpo vivo de Cristo. E individualmente somos membros uns dos outros, unidos em Cristo, temos dons diferentes, ministramos uns aos outros e assim a igreja se edifica. Olha para o nosso tema: revitalização urgente. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil criou, na última reunião do Supremo Concílio, uma secretaria de revitalização.
O nosso irmão Edgar Menezes, que coordena o Movimento Nacional de Oração, nos informou que na reunião da Assembleia alguém disse que ou a Igreja Presbiteriana Independente se livra da letargia espiritual, ou a letargia espiritual vai matar a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Revitalização. E revitalização urgente. É o que esta mensagem, esse texto traz para nós. No ano de 2020, nós pregamos aqui uma série de mensagens sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E no mês de outubro, a nossa pregação foi exatamente neste mesmo texto. E naquela ocasião nós falamos da necessidade de uma revitalização da igreja. A igreja que estava em Sardes. Vamos ver um pouco o contexto histórico da igreja. Os irmãos observem o mapa, pode passar, filha. Vocês têm um mapa onde estão as 7 cidades onde se localizavam as igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse. Está em destaque a cidade de Sardes. A cidade de Sardes, na cidade de Sardes estava localizada a igreja que recebeu essa carta de Jesus por intermédio de João. E o contexto histórico nos ajuda a compreender um pouco a situação da igreja de Sardes. Sardes tinha sido a capital do reino da Lídia, que se tornou um império a partir do século 7 antes de Cristo. Cresceu e chegou a tornar-se um império que ocupava toda aquela parte da Ásia Menor, que hoje está ocupada pela Turquia. O rei Creso de Sardes ficou, e rei da Lídia, que abrangia toda aquela região, ficou famoso pela sua riqueza. E foi no seu reinado que a cidade de Sardes, ou o reino da Lídia, que abrangia toda essa região aqui onde nós estamos vendo, que ela alcançou seu ponto culminante. Houve um desenvolvimento muito grande. A cidade estava localizada no altiplano, cerca de 500 metros de altitude. Ela era protegida por muralhas. Eles entendiam que seriam inatingíveis. No entanto, quando o rei de Sardes, Creso, tentou uma batalha contra o rei persa, e ele estava estendendo os seus domínios e a sua pretensão era atingir até a Pérsia, ele foi fragorosamente derrotado. Os soldados de Ciro conseguiram achar uma brecha, e quando conseguiram entrar dentro da cidade de Sardes, não havia nenhum guarda guardando a cidade. Não havia vigilância, e eles simplesmente tomaram a cidade. Essa lição não serviu ainda para os habitantes dessa cidade. Descuidaram outra vez, e mais tarde eles foram dominados e vencidos pelo rei da dinastia dos Seleucidas, herdeiros de uma parte do império de Alexandre Magno, que estava localizado na Síria. Da mesma forma foram derrotados. Mais tarde pelos romanos. E Sardes chegou a um ponto de insignificância. Mas os romanos generosos financiaram, tornaram possível a reconstrução de Sardes. E quando a igreja estava lá localizada, ela tinha se tornado outra vez uma cidade rica. Mas vivia das glórias do passado. Uma cidade corrompida, depravada. E quando a gente lê com atenção esta carta dirigida à igreja de Sardes, a gente percebe que ao invés da igreja influenciar a sociedade, ela foi influenciada pela sociedade. E a gente percebe como a situação externa exerceu influência na vida interna desta igreja.
Houve uma decadência e a lição maior que nos fica da cidade de Sardes é a falta de vigilância. Foi dominada pelos persas, depois pelos gregos da Síria, aquele império que tinha sido, aquele reinado tinha sido colocado lá, mais tarde pelos romanos, reconstruíram, tornou-se novamente uma cidade rica. Quando Paulo pregou o evangelho em Éfeso, lendo com atenção Atos 19, percebemos que o evangelho prosperou não só em Éfeso, mas alcançou toda a região da Ásia Menor. Mas agora, cerca de 40 anos mais tarde, quando essa carta é escrita, a igreja de Sardes estava passando por uma situação que precisava de uma revitalização urgente. Por que nós estamos colocando essa mensagem para nós hoje? Porque nós, como Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, como Presbitério Sul do Paraná, como primeira Igreja Presbiteriana Independente de Curitiba, precisamos de uma revitalização espiritual urgente. Então esta carta traz algumas lições preciosas para nós. Vamos agora para o próximo slide. Aqui Jesus se apresenta. E o que nós vemos no início desta carta é Jesus se apresentando como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e que tem na sua destra as 7 estrelas. 7 Espíritos. A palavra 7 no Apocalipse significa plenitude, coisa completa. Então esse texto diz que Jesus tem a plenitude do Espírito Santo. No livro do profeta Isaías, há uma profecia clara a respeito de Jesus, e vamos dar uma olhadinha nesse texto. Ele é tremendamente importante para nós aqui. Olha o que está escrito: do tronco de Jessé sairá um rebento, e de suas raízes um renovo. Está falando de Cristo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Atos 4, 18, 16, nós lemos que Jesus, ao iniciar o seu ministério, entrou na sinagoga de Nazaré e leu o texto do profeta Isaías, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me enviou para pregar o evangelho aos pobres, para abrir os olhos dos cegos, libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Profecias que se cumpriram em Cristo. E a expressão 7 Espíritos nós vamos encontrar também aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do trono. E no capítulo 4, versículo 5, nós lemos: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Irmãos, como estamos precisando dessa experiência com as tochas de fogos do Espírito Santo em nossas vidas, para uma revitalização espiritual. Mas a autoridade de Cristo se manifesta também através das 7 estrelas. O que significam 7 estrelas? Apocalipse 1, 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. 7 estrelas na mão direita de Jesus, na visão do Cristo glorioso que João teve no capítulo 1, narrado no capítulo 1, as estrelas representam os anjos das 7 igrejas.
O que significam esses anjos? É já um consenso que eles representam a liderança da igreja. Alguns dizem o pastor da igreja. Mas quando a gente lê o Novo Testamento, a autoridade espiritual em igrejas locais era exercida por uma autoridade colegiada. Por exemplo, capítulo 20 de Atos, versículo 17, somos informados que Paulo conversava com os presbíteros da igreja de Éfeso. E no capítulo 28, ele diz aos presbíteros: atentem por vocês mesmos e atentem pelo rebanho, sobre o qual o Senhor vos constituiu bispos, supervisores, a fim de pastoreardes a igreja de Deus. Então se refere às estrelas. Ele tem os 7 espíritos, ele tem a plenitude do Espírito Santo. Paulo, na carta aos Colossenses, diz que nele, em Jesus, reside a plenitude da divindade. E ele tem na sua direita as estrelas que representam liderança. Isso nos ensina que a autoridade e o poder que devem ser exercidos numa revitalização espiritual é o poder de Cristo, é o poder do Espírito Santo, exercido por autoridades espirituais que sejam realmente espirituais. E aqui está o grande desafio para nós. Mas esse texto também nos fala da onisciência do Senhor. Vamos ver o que diz o versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Vamos ver o capítulo 5, versículo 6 de Apocalipse sobre os 7 Espíritos. Olha o que está escrito: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, que é sinal de autoridade completa, 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Isso fala da autoridade de Jesus. Os chifres representam na Bíblia a autoridade. Os 7 olhos que percorrem toda a terra, a onisciência de Jesus. Ele vê. E o que é que Jesus vê? O que é que Jesus vê? Vamos ver então o próximo slide. O que é que Jesus vê? O escrutínio de Cristo. Como ele vê a nossa igreja, como ele nos vê. Nem sempre a gente é o que a gente pensa que é, mas a gente é aquilo que Jesus vê e aquilo que ele diz. Como Jesus nos vê? Qual é o escrutínio de Cristo sobre a igreja? O que ele vê? Primeiro ele vê morte. Vamos reler o texto. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Aqui não é morte física, claro, é morte espiritual. Mas se estão espiritualmente mortos, são igreja? Se nós nos voltamos para o Antigo Testamento, Ezequiel, o profeta, viveu numa fase muito complicada da história do povo de Deus. Por causa da infidelidade do povo, por causa da apostasia do povo de Deus, eles tinham sofrido também o juízo de Deus. Jerusalém tinha sido destruído, o templo totalmente destruído, e tinham sido levados para a Babilônia. E Ezequiel profetizou na Babilônia, junto a um rio. E ele teve uma visão. Deus o levou e mostrou para ele um vale de ossos secos. E fez para o profeta esta pergunta: estes ossos podem reviver? O vale de ossos secos representava Israel, o povo de Deus. Às vezes uma igreja vai se distanciando tanto do Senhor, perdendo Jesus de vista, que ele fica do lado de fora, como aconteceu com a igreja de Laodiceia, dizendo: eu estou à porta e bato, se vocês abrirem a porta, eu entro, ceio com vocês e vocês comigo. Quando lemos a Bíblia, lemos a história da igreja, percebemos momentos, fases
em que a igreja, o povo de Deus, se afastou tanto que fica parecendo mais um vale de ossos secos. Mas ele não viu apenas morte, ele viu também doença. Veja o versículo 2: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Além de morte espiritual, de letargia espiritual, Jesus viu crentes enfermos, doentes. Olha o que nos diz Provérbios 12, 12. Hebreus 12, 12. Hebreus 12, 12. Por isso, restabelecerei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e farei caminhos retos para os seus pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Mas a igreja é a igreja, mas nós estamos mancos, os joelhos estão trôpegos. Uma igreja centenária já caminhou tanto, cansou, pode ter cansado, joelhos ficam trôpegos, mãos descaídas. Estudiosos da igreja nos mostram que a igreja tem muito, assemelha-se muito à nossa trajetória como seres humanos. Nós nascemos crianças, desenvolvemos juventude, adolescentes, jovens fortes, chega na fase adulta, vamos envelhecendo, ficando trôpegos, parecendo alguns sinais de senilidade, de decadência. No entanto, se a gente lê o Salmo 92, nós percebemos que nesta fase nós podemos ter vida. O texto diz que o justo é como a palmeira do deserto, a tamareira. Tamareira demora para dar frutos. Num processo natural, 100 anos. Mas ela se firma no deserto. Ela está sujeita aos rigores do tempo, dos ventos, das procelas, e ela vai aprofundando as suas raízes, achando água e achando nutrientes. A sua madeira vai enrijecendo de tal forma que quando vem um vento forte, ela curva e a sua copa pode lamber a areia do deserto. Passada a tormenta, ela volta para a sua posição vertical. E a outra figura que usa é do cedro do Líbano. Também demora. Os cedros que tornam-se muito grandes. E a característica dos cedros do Líbano é que eles vão também aprofundando as suas raízes e até encontrar água, tiram da terra os nutrientes, se fortalecem, e você pode encontrar cedros com 200 anos, fortes, bonitos, vigorosos. Eu gosto muito do Salmo 92, porque diz: na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Portanto, a nossa igreja pode ficar cheia de seiva e de verdor, para pregar o Evangelho e ganhar vidas para Cristo. Doença. Ele viu uma igreja consolida o resto que está para morrer. Ele via crentes espiritualmente mortos, mas ele via doentes, já na UTI, prestes para dar o último suspiro. Isso ele vê, como ele nos vê. Mas ele vê também o remanescente. Veja o que está escrito no versículo 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Para uma igreja onde havia membros espiritualmente mortos, membros doentes, já na UTI espiritual, prestes a dar o último suspiro, e a mensagem de Cristo é essa: ser vigilante, consolida o resto para que não morra. Ele vê um remanescente fiel, um remanescente de pessoas que são dignas dele, de andar com ele, com o Cordeiro. Isso enche o nosso coração de esperança. Quando ele olha para a igreja, ele vê algumas pessoas, ele diz: não são muitas, eu não estou
fazendo nenhum juízo sobre a nossa igreja. Note bem, quem sabe isso é Jesus. Quem pode, esse escrutínio é dele, não é meu, mas é assim que ele vê a igreja. Há momentos que ele vê remanescente, e então há esperança. Paulo escreveu que aos Romanos capítulo 9, que ainda que Israel fosse um grande povo, apenas um remanescente seria salvo. Agora passando para o nosso próximo slide. Observem aqui, nós temos ordens de Cristo. Para que uma igreja se revitalize, é necessário que ela obedeça a Cristo. Eu disse no início que nós somos não o que a gente pensa ser, nós somos aquilo que Jesus vê. E precisamos de ter a revelação dele. Às vezes nós achamos que somos muito vivos e muito fortes, mas quando nós nos vemos na presença de Deus e quando a glória de Deus reflete em nós, a gente diz como o profeta Isaías: ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Isto é, quando nós nos vemos como Deus nos vê, nós somos levados a um quebrantamento profundo diante dele. E aí ele dá ordem. Se nós não somos o que pensamos ser, somos o que Jesus vê, nós também não devemos fazer o que a gente acha que deve fazer, mas nós precisamos fazer o que ele determina, o que ele ordena. Eu estava conversando com alguns, me fugiu o nome agora, não é tutores, me ajudem. Mentor. Eu tenho alguns mentores que me ajudam. Eu estava conversando com eles, foram 3, foi uma reunião muito agradável, online, mas muito agradável. E num determinado momento um deles me falou: pastor, em João capítulo 6, se não me falha a memória, 34, está escrito, Jesus disse: eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Pastor, faça essa oração. Ore assim: eu vim de Londrina para Curitiba não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Agora eu preciso de discernir a vontade de Deus. No entanto, precisamos discernir juntos qual é a vontade de Deus. Os irmãos concordam? A necessidade de nós desenvolvermos a nossa comunhão com Ele, não só o pastor, mas juntos, discernindo qual é a vontade de Deus para a igreja, quais são as ordens de Cristo. Às vezes a gente acha que tem que fazer isso, aquilo, e faz muita coisa totalmente desnecessária, e não faz o que deveria ser feito. Há muitas atividades eclesiásticas que só cansam, não produzem resultado real. Então, irmãos, precisamos como igreja estar em comunhão com o Senhor para discernir qual é a vontade dEle e quais são as ordens dEle para a nossa igreja. A ordem primeira é de vigilância. Ser vigilante. Ser vigilante. Olha o versículo 2. Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Ser vigilante. Olha o que Jesus disse em Lucas 21, 34. Lucas 21, 34. Palavras de Jesus. Lucas 21, 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, a volta do Senhor em glória. É a lição que a igreja de Sardes precisava de aprender. A cidade de Sardes, por falta de vigilância, foi derrotada 3 vezes. E o que Jesus está dizendo à igreja de Sardes é isto:
Ao invés de vocês serem influenciados por esse orgulho do passado que vocês têm, abram os olhos, sejam vigilantes. 3 vezes a cidade de Sardes foi invadida e derrotada pelos inimigos. Agora o Senhor vem logo. Então vamos ser vigilantes. Irmãos, o que o Senhor está dizendo para nós, preste atenção. A gente fica muito preocupado às vezes em saber quando vem Jesus. Jesus já disse que aquele dia e hora ninguém sabe. E por que ele disse isso? Ele disse isso porque eu tenho que viver, preste atenção, cada momento, cada instante da minha vida, como se ele viesse agora. Como é que está a vida dos irmãos? Há pendências? Ou cada um de nós está, se Jesus voltar agora, tudo bem. Se voltar daqui 10 anos, tudo bem. Se voltar daqui a 1000 anos, aliás, Pedro disse que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Portanto, isso traz para nós a importância da vigilância, de nós vivermos preparados cada instante da nossa vida. Outra ordem de Jesus é arrependimento, retorno. Olha o que está no 3:3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto se não vigiares, verei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Os irmãos perguntam, mas ele vem contra a igreja? Ele vem contra os que não vigiam. Ele vem contra aqueles que estão vivendo de acordo com os padrões do mundo, não de acordo com os princípios do reino. Retorno. No capítulo 2, versículo 5, nós temos uma palavra de Jesus para a igreja de Éfeso. Eu já disse que a igreja de Éfeso surgiu numa fase de grande avivamento espiritual. É só ler Atos capítulo 19. E foi tão forte o que Deus fez em Éfeso, que de Éfeso saíram pessoas que evangelizaram toda a Ásia Menor. Está escrito em Atos 19. Inclusive essas igrejas do Apocalipse. Essa carta foi escrita cerca de 40 anos depois. E na carta que ele escreveu à igreja de Éfeso, ele elogiou a igreja. A igreja permanecia fiel, zelosa na doutrina, colocava à prova aqueles que diziam que eram apóstolos do Senhor e não eram, mas mentiam. Uma igreja dinâmica, tinha muitas atividades. Mas Jesus disse para a igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti que esqueceste o teu primeiro amor. Ele está dizendo: arrepende-te, lembra do que você ouviu, lembra de tudo que já foi ensinado aqui, retorna. Nós temos um dos nossos hinos que diz: quantos que corriam bem, de ti longe agora vão, outros seguem que também sem amor e frios estão. Retorno. Se você tem se afastado, é o momento de arrepender e retornar. E vamos juntos buscar a graça de Deus para Ele aquecer outra vez o nosso coração, para não servirmos ao Senhor com letargia espiritual, com mornidão espiritual. Para a igreja de Laodiceia, Jesus diz: eu gostaria que você fosse quente ou frio, mas já que você não é quente nem frio, é morno, estou a ponto de te vomitar da minha boca. E esse ele escreveu para uma igreja. Mas Jesus dá ordens também para que a gente discirna e mobilize o remanescente fiel. Há uma grande esperança, um remanescente fiel. O 3:4 nós já lemos: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ordem que ele está dando ao anjo da igreja. E o que é que ele está mandando fazer? Perceba, descubra o remanescente fiel, aglutine o remanescente fiel, mobilize o remanescente fiel, e nós podemos ter uma revitalização da igreja. Eu peço que os irmãos orem por nós, para que a gente consiga fazer isso, discernir, perceber,
porque isso é, quem sabe é Jesus, mas Ele pode nos orientar, Ele pode nos conceder a graça para que de uma maneira natural a gente consiga aglutinar, mobilizar, para que a igreja se revitalize. O exemplo bíblico que temos aqui é de Gideão. Deus mandou guerrear contra os medianitas. Ele convocou então um exército, tinha 32 mil pessoas. Deus falou: tem muita gente com você, se você conseguir vitória, o povo vai dizer que foi a força dele. Então faz um teste. Primeiro diz: quem está com medo, quem é medroso, pode ir embora. Foram cerca de 20 mil, mas ainda ficaram 10 mil, eu acho que eu estou falando certo. Falou: ainda tem muita gente, se vocês conseguirem vitória com esse número, vocês vão achar que foi o poder de vocês. Faz o segundo teste, e no segundo teste ficaram apenas 300. E Deus disse para Gideão: com estes 300 você vai derrotar os medianitas. Que Deus nos conceda a graça de discernir, de aglutinar e de mobilizar os nossos 300. Eu estou falando 300 é o número redondo lá da Bíblia. Agora quantos eu não sei, só Deus sabe. Os irmãos nos ajudem em oração? O meu profundo desejo, como pastor da igreja, primeiro, é ser parte do remanescente. Segundo, é aglutinar o remanescente. Terceiro, mobilizar o remanescente, para que haja uma revitalização espiritual da igreja. Por fim, quando vemos a igreja como Jesus vê, quando obedecemos o que Jesus manda, nós podemos alcançar uma revitalização espiritual. Próximo slide. Uma revitalização espiritual. E nós podemos ter restauração. O 3:1 fala dos que estão mortos. Você tem fama que vive, mas está morto. Mas uma igreja pode ficar morta e pode ser restaurada? Eu me referi à visão de Ezequiel do vale de ossos secos. E aí Deus perguntou para o profeta: estes ossos podem reviver? E aí Deus disse: profetiza. Lá estava a palavra, profecia, lá estava o profeta, profetiza. E ele profetizou. E aquele vale de ossos secos se transformou num exército poderoso. Então, irmãos, há esperança de os que são mortos viverem. Deus nos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. A parábola do filho pródigo. O filho afastou-se da casa do pai voluntariamente. Viveu longe, gastou tudo o que ele tinha em prazeres. Passando necessidade, ele caiu em si e diz: eu vou voltar. Arrependeu. E o pai fez uma festa dizendo: vamos nos alegrar, vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Irmãos, a autoridade e o poder de Jesus é tanto que ele pode fazer os mortos reviverem. Isso é revitalização. Cura. Consolida o resto que está para morrer. Já vimos Hebreus 12 a 13, mas vamos ver mais uma vez esse texto da palavra de Deus. Hebreus 12 a 13. Hebreus 12 a 13. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. Fazei caminhos retos, pois os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Deus pode curar nesse processo. Gosto muito da carta de Tiago, quando o Tiago diz assim: está alguém entre vocês doente? Doente do espírito, alma e corpo. Chame os presbíteros. Aqui eu quero dar uma palavra para os presbíteros. Vamos estar preparados para isso, para quando um crente nos chamar, vamos lá. Não é só o pastor, não é só eu, a pastora Priscila, o pastor Cléuber, mas os presbíteros. Vamos lá, chame os presbíteros, estes orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor.
E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então Tiago está falando não só de saúde física, ele está falando de saúde emocional, de saúde espiritual. Porque se a doença tem como causa afastamento de Deus, com essa oração os pecados são também perdoados e ele restabelece a sua saúde integral, espírito, alma e corpo. Mas o versículo 16 traz uma mensagem muito importante. Diz o seguinte: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que vocês sejam curados. Notem como nós devemos orar por uma igreja onde eu tenha liberdade de confessar o meu pecado, se eu tenho consciência dele, e ao invés de ser julgado pelos irmãos, os irmãos se unem comigo em oração, para que eu seja totalmente curado. Irmãos, para que haja uma revitalização nessa igreja, é necessário que sejamos uma comunidade terapêutica, uma igreja sem hipocrisias, sem farisaísmo, onde os pecados sejam francamente reconhecidos, confessados, e ao invés de julgar os irmãos em pecado, vamos orar, apoiar, para que haja uma revitalização espiritual e possamos nos tornar um exército poderoso. E por fim, um encorajamento. Aqui vai para o remanescente fiel. Meus irmãos, aí quando a igreja às vezes entra em crise, o remanescente fiel sofre, mas não desiste, não se afasta da igreja, não vai embora. Afinal de contas, eu recebi tantas bênçãos da igreja. Na hora que ela mais precisa de mim, eu dou tchau. Que é isso? Fui impactado pelo reverendo Roldão Trindade de Ávila no encontro de pastores. Ele dizia para os pastores: a igreja é nossa mãe. Ela nos abençoa, ela nos nutre. E ele olhou para os pastores e disse: o que dizer de um filho que quando a mãe está doente e precisa dele, ele vai embora e abandona a mãe? Então, encorajamento. Hebreus 6:10 diz: eu não me esqueço do que vocês têm feito, da obra que vocês têm realizado. Ele está atento, ele está vendo, e ele encoraja para ficar firme. E aí Deus pode nos revitalizar. Finalmente, esse texto também traz promessas ao vencedor. Preste atenção. Na igreja de Sardes, onde havia morte espiritual, doença, um remanescente fiel, havia os vencedores. Ao vencedor, ele promete revestimento de justiça, das vestes de justiça. Apocalipse 19, 7 a 8 fala das bodas do Cordeiro, a noiva que se veste de vestes brancas, resplandecentes e puras, são os atos de justiça dos santos. Isaías fala que Deus nos veste com vestes de justiça, uma honra eterna. O texto diz que aqueles que me confessarem corajosamente diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Se nós honrarmos a Deus pela fé e pela fidelidade, seremos honrados por Deus na eternidade. Que promessa! Por fim, fala às igrejas. As igrejas ouçam o que o Espírito Santo está falando, e que esse testemunho dos vencedores, que não apenas andam com Cristo porque são dignos, mas que contribuem decisivamente para a revitalização da igreja, seja uma inspiração para todas as igrejas. O meu desejo, a minha oração, é que a primeira IPIC, que hoje celebra 118 anos, seja uma inspiração para outras igrejas. Vamos orar nesse sentido? Vamos orar. Nós tivemos um encontro sobre revitalização, promovido pelo presbitério em Antonina, e o irmão que nos ministrou disse: para uma revitalização, ore, 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 ore. Mas ore crendo na resposta. A gente vê problemas, dificuldades na igreja, a gente ora, depois fica comentando esse problema como se a gente não tivesse orado. Vamos orar com a expectativa da resposta de Deus. Ele atende. Ore, ore, ore. Que Deus nos ajude.
Vamos ficar de pé? Essa mensagem falou ao seu coração? Nós estamos dispostos a ouvir o que Jesus vê, o escrutínio de Jesus? Estamos dispostos a seguir as instruções de Jesus para uma revitalização? Vamos então orar. Quem quiser, levante comigo as mãos. Há muitas maneiras de orar na Bíblia, né? E uma delas, Jesus usava muito isso, é levantando as mãos. Pai Santo e bom, nós ouvimos a palavra. Pedimos que o Espírito Santo continue operando, para que essa palavra não volte vazia, mas ela produza frutos e resultados. Neste momento, ó Pai, nós queremos ouvir o que Tu vês em nós, o que somos nos olhos escrutinadores de Jesus, o nosso Senhor e Mestre. Pedimos que Tu nos concedas a Tua graça para obedecermos às instruções de Jesus, para que possamos experimentar uma real, profunda revitalização espiritual. E as Tuas promessas nos animam, porque aqueles que permanecem firmes e se voltam para Ti são ouvidos por Ti. E por isso a promessa de que seremos cobertos com as vestes de justiça Tua, seremos honrados por Ti, e as nossas vidas serão uma inspiração para outras vidas. A nossa vida como igreja será uma inspiração para outras igrejas. É o nosso pedido, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.